Mas a gente vai falar agora sobre um outro assunto muito importante, um dos mais importantes, né, principalmente aqui para a nossa região, que diz respeito à área da saúde. E eu convido você a mandar suas perguntas, os seus questionamentos para falar a respeito do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Fico feliz em poder receber a visita do novo presidente do Hospital Nossa Senhora Aparecida, o Márcio Silva, uma eleição que aconteceu recentemente. E por ampla maioria de votos, então, nós temos essa nova diretoria eleita. Márcio Silva, pessoa que a gente conhece já há bastante tempo, empresário de sucesso aqui na cidade de Camaquã, encarando agora mais um desafio, né, Márcio? Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes. Estamos aí encarando a gestão do hospital, junto com a nossa chapa inteira. O pessoal está bem engajado com a gente e é um desafio grande, viu? É um desafio muito grande. O hospital se encontra numa situação bem delicada financeira, então o desafio é grande. Bom, essa situação complicada que você citou do hospital, ela já vem de bastante tempo. Então a gente não pode culpar uma diretoria ou duas, não seria esse o momento, né? É uma questão que se arrasta há muitos anos, né? De maneira nenhuma, isso é uma dívida acumulada que vem ao longo de várias gestões, né? E, na minha opinião, está chegando próximo a um colapso aí, né? Porque são valores muito elevados. Hoje a dívida do hospital, acumulada, ela passa de 50 milhões, então são valores bem elevados e, como tu falou, não foi a antiga administração que deixou essa dívida, não, ela vem se acumulando ao longo de anos. Bom, como é que está esse momento de transição que vocês estão passando da diretoria anterior para a nova? Como é que está essa busca de informações? A gente está tentando ficar lá dentro e se inteirar de todos os setores, de todas as situações, o maior tempo possível que a gente consegue para tomar pé da situação o mais rápido possível para começar a agir, né? Mas é muita informação ali. Posso dizer que é uma instituição muito grande, né? São aproximadamente 450 funcionários, tem muitos setores, então assim, tem bastante informação ainda para a gente absorver antes de começar a tomar as decisões. Bom, a gente pôde perceber pela chapa formada, a qual você representa, que nós temos pessoas extremamente qualificadas para estar comandando o hospital neste momento e principalmente para tomar decisões, montar um plano de estratégia que logo após vocês terem todos esses dados em mãos, será necessário isso, né? Um plano estratégico para o hospital. A gente, graças a Deus, a gente tem uma chapa bem coesa aí, né? Com bastante cabeças pensantes e o pessoal está bem atuante, o pessoal está bem engajado, o pessoal está afim de fazer diferente, né? Está afim de mudar, está afim de... enfim, eu fico feliz com a minha chapa. O pessoal tá pegando junto e, como tu falou, tem vários diretores diretores e presidentes de entes públicos e privados e também profissionais liberais que estão nos dando um suporte muito bom. Bom, o hospital como uma instituição, ele tem algumas limitações na atuação, né, dessa diretoria, como, por exemplo, o trato ele é um pouco diferente de uma empresa, né? Embora tenha muitas características similares, mas a gente até conversava fora do ar sobre isso, né, essa diferenciação, nessa busca de recursos, principalmente, quando nós temos aí a destinação de uma verba de um parlamentar, ela já chega com uma finalidade, e você não pode, embora nós tenhamos uma dívida tão grande do hospital, você não pode simplesmente pegar aquele valor que é destinado para o hospital e utilizar para pagar uma dívida como essa, né? Geralmente as verbas que vêm destinadas não só por deputados, por prefeituras, enfim, elas têm sempre uma finalidade e a qual a gente tem que prestar contas depois. Se veio, por exemplo, uma verba para mim comprar um tomógrafo, por exemplo, eu tenho que comprar o tomógrafo e prestar conta daquilo ali, senão depois eu fico impedido de receber novas verbas, né? Então, a finalidade da verba, ela tem que ser aplicada e a conta tem que ser prestada, né? Eu tenho que apresentar a nota fiscal, comprovar que realmente aquele recurso foi utilizado ali. Diferente de uma verba de custeio, que eles chamam, que é uma verba para qualquer fim, né? A gente tem que provar, enfim,
recebeu o dinheiro, enfim, onde ele foi utilizado, mas eu posso utilizar, por exemplo, para pagar dívidas antigas, né? Posso utilizar aquilo no fluxo de caixa, posso utilizar para pagar uma folha de pagamento, mas a maioria das verbas que se recebe, elas são com um propósito, né? A maioria das pessoas, tanto as doações privadas quanto as doações, quanto as verbas que vêm públicas, a maioria quer algo físico, né? Eu doei um aparelho de ar-condicionado, eu doei um tomógrafo, eu doei uma cama hospitalar ou alguma leito, coisa, né? Então, uma maca. Então, assim, as pessoas querem doar, a maioria quer doar coisas físicas para saber onde que está aplicado o dinheiro. Ninguém quer doar dinheiro para pagar a conta, né? E eu confesso que entendo, né? Eu doei um dinheiro para o hospital, onde é que foi parar? Bom, pagou conta. Então, tipo, parece que não aparece, né? Parece que não rende. Então, infelizmente, a maioria das verbas vem com um propósito único e não nos deixam livres para a gente aplicar onde realmente está precisando. Às vezes eu posso estar precisando de uma maca e vir dinheiro para uma cadeira de rodas. E eu tenho que comprar uma cadeira de rodas porque foi para aquele destino que a verba foi destinada. Bom, como é que está a questão do aparelhamento do Hospital Nossa Senhora Aparecida? A gente tem carência de equipamentos para serem utilizados na realização de exames, por exemplo? Está contento o que nós temos hoje no hospital? Vocês vão precisar ir em busca de novos equipamentos? Como é que está essa situação? Dos equipamentos que a gente tem lá, eu te diria que hoje o equipamento que a gente precisaria mais no momento seria um mamógrafo novo, que o que tem lá, que a gente utiliza hoje tem mais de 20 anos, então já é um equipamento que está um pouquinho ultrapassado. Nos demais setores, raio-x a gente está com equipamentos muito bons, tomógrafo está um equipamento muito bom, o nosso laboratório está muito bem equipado também. Então, assim, eu te diria que hoje mais o mamógrafo, que é um equipamento mais ultrapassado. O restante do nosso equipamento tá bom. Claro, depois a gente tem alguns problemas mais pontuais, né? A gente tem problemas de cadeiras, macas, enfim, coisas que a gente tem que ir renovando, porque são coisas que o hospital se desgastam com o tempo. O hospital ele está de portas abertas 24 horas por dia. Ali tu tem, por exemplo, cadeiras de roda. É diferente de ter uma cadeira de roda no posto de saúde que daqui a pouco tu vai usar uma ou duas vezes no dia. Ali tu vai usar 24 horas por dia aquele equipamento. Então o desgaste dele é muito, muito, muito mais rápido, né? Um questionamento que se faz há muito tempo é que é bom que as pessoas entendam que o Hospital Nossa Senhora Aparecida ele não é de Camaquã, ele é da nossa região. Nós temos pacientes que acabam vindo para cá dos mais diversos municípios, né, no entorno. Como é que está a participação dos municípios? A gente sabe que a Prefeitura de Camaquã ela destina, né, um valor mensal nessa ajuda aí de custeio. E como é que está essa interação com os municípios vizinhos? Hoje a gente não tem muito apoio financeiro dos municípios vizinhos, tá? Que a gente recebe uma verba do governo do estado que contempla já que a gente atenda municípios vizinhos. Mas não, os municípios vizinhos, até estive em reunião na última quinta-feira com a maioria dos municípios que compõem a nossa micro-região aqui, a qual o hospital presta serviços, pedindo o apoio deles justamente nesse sentido, para que a gente comece devagarinho a destinar mais verbas para o município, não só a verba que vem do nosso governo do estado. Por quê? Porque a verba hoje que ela vem, que a gente chama que é a verba do SUS, essa verba hoje ela não cobre os custos a qual elas se destinam, né? Por exemplo, nosso setor de maternidade é um setor que dá prejuízo ao hospital, né? A verba que vem do SUS para que a gente faça a cobertura desses custos da maternidade, ela não é suficiente. Da mesma maneira ocorre no nosso pronto atendimento, ali no PS, né? na emergência. A verba que vem para este fim, ela, infelizmente, ela não cobre os custos. Então, às vezes, a gente precisa alocar verbas de outros setores para cobrir aquele custo. E hoje a gente não está conseguindo cobrir os custos mensais do hospital, Gil. Bom, que bom que vocês já fizeram esse mapeamento, né? Saber quais são os setores com mais dificuldade financeira para saber justamente em quais deles, né, precisa se dar uma atenção maior. A nossa ideia é agora a gente já tem uma agenda junto à
Coordenadoria do Estado de Saúde, né? Na próxima semana, para tentar entender como que outros hospitais estão fazendo com esses setores que são deficitários, né? Porque a nossa ideia não é fechar nenhum serviço, pelo contrário, nossa ideia é ampliar o serviço que a gente presta à comunidade. Eu acho que seria muito ruim a gente chegar aqui e dizer, olha, vamos ter que fechar a maternidade, por exemplo. Né? Eu acho que seria muito ruim, porque todos os partos que hoje são feitos no Hospital de Camaquã teriam que ser transferidos para Pelotas, para Porto Alegre, enfim, para outra região. Então, a gente vai tentar entender isso. E assim, o que eu te digo? Se tiver que fechar algum setor, a gente vai chegar a essas conclusões, a gente vai tentar lutar para não fechar. Mas se tiver que fechar um setor para não fechar o hospital, óbvio que a gente vai fazer. Porque do jeito que as finanças estão, me preocupa até a longevidade do Hospital de Camaquã. Nossa, bem preocupante, né, essa informação. Com relação a parcerias, há uma possibilidade, porque essa é uma avaliação minha, que não tenho conhecimento, né, da realidade do hospital, mas daqui a pouco seria necessário a gente ampliar alguns atendimentos para que a gente consiga obter mais recursos, né, para o hospital, porque oferecendo mais serviços conseguiríamos daqui a pouco mais valores entrando no caixa do hospital. Seria viável parcerias com outras instituições de saúde do estado do Rio Grande do Sul? Eu falo daqui a pouco algumas casas de saúde de Porto Alegre, hospitais maiores, daqui a pouco algum tipo de parceria em oferecer algum outro atendimento a mais? Com certeza. Quanto mais serviços a gente oferecer e claro, sendo serviços que sejam lucrativos, né? Que a gente não precise pagar para ter eles. Quanto mais serviços a gente oferecer, mais pacientes a gente consegue atender aqui e não mandar essa demanda para fora, né? Porque a gente tem muito uma referência em Porto Alegre, né? Muitos pacientes saem daqui e vão se consultar em Porto Alegre, sendo que vários desses atendimentos poderiam ficar aqui na nossa cidade e o que daria uma economia ao município, que tem que ficar mandando o paciente toda hora para Porto Alegre, os próprios atendimentos particulares e convênio, o pessoal tem toda a despesa do combustível, que hoje é uma despesa que não é barata, né? O pessoal tem que ir lá em Porto Alegre, perder um dia inteiro de trabalho para fazer um exame, às vezes, que daqui a pouco a gente poderia oferecer aqui. Então, não só o pessoal de Camaquã, mas também das cidades vizinhas, né? É muito mais perto vir a Camaquã do que a Porto Alegre, né? E hoje, Camaquã, a gente consegue ter um trânsito tranquilo, diferente de Porto Alegre. Então, assim, em Porto Alegre a gente perde tempo e dinheiro para ir fazer uma agenda de um exame, né? Como eu digo, a minha opinião é de uma pessoa leiga no assunto, né, da administração da saúde pública, mas daqui a pouco alguma parceria com algum centro de oncologia, por exemplo, que nós temos tantos pacientes que saem daqui para esse tipo de atendimento, daqui a pouco até o próprio recurso que seria utilizado pela prefeitura para levar esse paciente para lá poderia retornar para o hospital. A gente tem um projeto que está em andamento, ele começou a ser discutido pela antiga diretoria e a gente já está em tratamento desse assunto na atual diretoria, para sim oferecer ter o serviço oncológico no nosso hospital. Uma das coisas que a gente precisa para isso é estar com a nossa UTI habilitada para serviços gerais, né? Hoje a nossa é apenas UTI, Covid, né? Hoje a nossa UTI está habilitada apenas para Covid, embora ela já esteja equipada para atender qualquer tipo de demanda, hoje ela só está habilitada perante ao Estado a serviços de Covid. Então, a gente conseguindo essa habilitação para qualquer tipo de serviço, a gente pode, inclusive, ter um centro oncológico aqui. Não digo, num primeiro momento, trabalhar serviços de radiologia, por exemplo, mas sim, quimioterapia, que é uma coisa mais... É um processo mais simples, né? É mais com medicamentos que a gente faz esse tratamento. Isso a gente conseguiria já ter um centro oncológico aqui que pudesse atender uma quimioterapia, por exemplo. Bom, quando a gente fala sobre situação do Hospital Nossa Senhora Aparecida, claro que preocupa toda a nossa comunidade, que a gente precisa muito do hospital, né? Mas a gente precisa lembrar que são aproximadamente 400 funcionários que nós temos no hospital.
São quase 450 funcionários. Em torno de 450 funcionários. E aí a gente fala em 450 famílias, muitas vezes, né, que Exato. dependem do salário desses funcionários. E algumas semanas atrás, quando nós tivemos representantes das duas chapas que concorriam a essa eleição do hospital, várias pessoas entraram em contato com a emissora questionando sobre possibilidade de demissões. E aí você fala sobre essa realidade financeira gravíssima que se encontra no hospital. E aí isso é um assunto que sempre vem à tona, né? Como está a segurança desses funcionários que estão ali, a garantia de trabalho, como é que está tudo isso? Olha, hoje, Gil, principalmente a parte de técnicos de enfermagem, ela está deficitária de funcionários, tá? Então, assim, hoje se tu me dissesse, tu demitiria alguém na enfermagem? Não, eu contrataria hoje, porque a gente hoje pela manhã ainda a administradora me passou as faltas que a gente tem no quadro de funcionários de técnico de enfermagem. Muitos funcionários tendo que dobrar o seu horário pela falta de profissionais na área. Então, hoje, assim, não sei se em outros setores, eu estou falando aqui mais especificamente do setor de técnico de enfermagens, seria um setor que a gente teria que contratar e não demitir. Bom, na área de enfermagem, a contratação de estagiários, né, pessoas que estão ainda em processo de qualificação, realizando cursos na área de enfermagem, isso é viável, a questão de estagiários? Porque daqui a pouco seria uma forma de um aprendizado na prática para quem está estudando e também um valor um pouco mais em conta para o hospital. Eu te confesso que ainda não consegui chegar nessa parte aí, Gil, porque eu sei que a gente tem aqui o Instituto de Dimensão e a Fundasul fazem alguns cursos. A própria Serve também agora já fazem alguns cursos que formam esses profissionais. Mas eu te confesso que eu não sei se a gente tem convênio com essas instituições. Eu ouvi falar que sim, tá? Mas ainda não consegui chegar nessa parte ainda. É um processo bem demorado para se colocar a par em todas as questões. Primeiro a gente vai nos pontos mais críticos, né? Sim. Da administração do hospital. Bom, há alguma previsão de alguma campanha realizada junto à comunidade, junto ao comércio local também, os empresários, para que a gente consiga destinar valores para o hospital? Com certeza, assim, a gente quer fazer muitas campanhas para arrecadar doações, sejam das mais diversas, tudo que for doado ao hospital será muito bem-vindo, tanto dinheiro quanto alimento, quanto, enfim, quanto medicamento, quanto equipamentos, enfim, tudo que for doado sempre será muito bem-vindo. E assim, a gente tem que trabalhar em duas campanhas, uma para doações gerais, que são essas que eu falei agora, mas também a gente precisa trabalhar numa campanha para levar a comunidade de volta para dentro do hospital, né? Porque hoje a gente nota que a gente tem uma comunidade que mais procura outros hospitais do que o nosso, né? Isso é uma coisa que a gente discutiu até numa das reuniões. Isso daqui a pouco se levou também a algumas terceirizações que foram feitas no passado, de trazendo muitos médicos de fora. E aí acaba que os médicos daqui, por não estarem no hospital, por não trabalharem lá dentro, acabam sempre indicando aos seus pacientes para que façam serviços fora também, né? Então, uma coisa vai levando a outra. Eu acredito que se a comunidade se unir, se alguns médicos voltarem a indicar pacientes para o hospital, precisa de um exame laboratorial, o hospital presta esse serviço, vai lá. E assim, a gente presta serviços bons nessas áreas também. Estão muito bem qualificados nessas áreas. Então, assim, a gente precisa não só de doações gerais, como também a gente precisa prestar mais serviço para a comunidade. Isso que vai ajudar a nossa instituição a ser mais forte. Porque doações pontuais, a gente não sabe quanto a gente vai receber de doação. Um mês pode ser bom, um mês pode ser ruim. Mas se a gente tiver uma demanda por serviços cada vez maior, a gente consegue cada vez mais fortalecer o nosso hospital a ser autossustentável, que é o que a gente vai buscar durante o nosso mandato. Bom, chega aqui um questionamento a respeito de um café que foi montado junto ao hospital um tempo atrás, toda uma estrutura. Como é que ela funciona? Ela é somente para as pessoas que estão em algum tipo de atendimento no hospital? É aberto ao público? Se for aberto ao público, não seria daqui a pouco uma oportunidade de renda extra para o hospital também? Olha, os levantamentos preliminares que a gente fez sobre o café ele atende mais os acompanhantes de pacientes e funcionários, enfim, prestadores de serviço que estão ali dentro, né? Até porque o ambiente hospitalar é um ambiente controlado. Sim. E esse café está localizado lá dentro do hospital.
Então não é um local de acesso livre à população. Ele é mais para quem já está lá dentro, né? E as informações preliminares que a gente tem é que esse café é rentável, ele não é um setor que esteja em prejuízo hoje. Então já é um dinheiro a mais que já entra aí pro hospital. Bom, não sei se tem mais alguma informação que possa trazer para a nossa comunidade, ações aí que vocês estão estudando, daqui a pouco em relação ao quadro clínico, vai se permanecer os profissionais que estão atuando no hospital, os médicos principalmente, há algum tipo de convênio, como é que está essa questão? A nossa ideia é ter uma conversa aberta com os médicos locais, né? E deixar um diálogo aberto. Eu acho que o diálogo sempre é a melhor solução. Pela troca de ideias, né? Sim. A gente quer ter um diálogo aberto. Em um momento breve, a gente pretende fazer uma convocação aos médicos locais para ir até lá, para a gente mostrar o que a gente está fazendo, para a gente mostrar qual é a situação do hospital e ver se há interesse deles em voltar a prestar serviço para o hospital ou não. Enfim, assim como também os prestadores de serviço a gente vai chamar, é claro. Hoje a gente tem duas terceirizadas que atuam forte lá dentro, a gente vai chamar eles também e vai entender juntamente com essas terceirizadas e com os médicos da nossa terra aqui, qual a melhor solução para o hospital. Muito bem, são alguns questionamentos que a gente traz hoje aí para o Márcio Silva, que aceitou esse desafio juntamente com outras tantas pessoas. São quantas pessoas nessa nova diretoria? São 12. 12 pessoas. Essa chapa é composta por 12 São membros. 12 pessoas que aceitaram esse desafio, né? É a primeira vez, depois de muito tempo, que a gente tinha mais uma chapa concorrendo. Faziam 9 anos, né, que só tinha chapa única, né? Então, depois de 9 anos que a gente teve 2 chapas. E se entendeu que seria o momento, então, de dar a oportunidade para outras pessoas estarem também atuando dentro do hospital. Tem questionamento de ouvinte que o nosso prezado Daniel Nunes nos traz agora. O ouvinte também fazendo os seus questionamentos. E um outro ponto que foi levantado pela nossa audiência na semana passada era sobre o diálogo com as mantenedoras do hospital. Algumas pessoas citaram aqui de que não haveria um diálogo constante com as mantenedoras sobre essa questão. Como é que está esse... Na realidade, o hospital, quando ele foi doado pela prefeitura, ele foi doado às mantenedoras, né? Então, são entidades sociais aí que ajudam a gente a gerir o hospital, né? Há conversas de que esse diálogo não estava tão estreito, né? A gente vai tentar, as mantenedoras, porque elas são muito importantes, né? Todas elas juntas somam grande parte da nossa população, né? Então a gente vai tentar estreitar mais esse relacionamento com elas. Bonita manifestação que eu recebo agora aqui do José Almiro Alencastro, dando os parabéns aí ao presidente Márcio pelo empenho, dizendo que a diretoria anterior está torcendo por eles. Que bom, né? O objetivo é o mesmo de todos, fazer o melhor pelo nosso hospital. Um abraço pro José Almiro aí e agradecer. Ele tem sido bem solícito, sempre que a gente nos apresentou toda a instituição lá e se colocou à nossa disposição. Para qualquer dúvida, para ir lá. Ontem mesmo ele estava lá assinando documentos que pertenciam à gestão dele ainda. E, cara, eu acho que a comunidade só tem a agradecer ao José Almiro por esses 9 anos de dedicação ao serviço hospitalar da nossa cidade. Bom, uma outra questão que está sendo levantada aqui pela nossa audiência diz respeito à possível suspensão de serviços do IP. Seria um atraso de repasses, né, do IP para os hospitais do Rio. Levantou essa possibilidade, né, de suspensão de serviços. Já chegou essa situação para vocês? Como é que está isso? Aqui no Hospital de Camaquã? Teve alguns impasses aí com as tabelas, uma tabela nova que o IP implementou, mas a gente não tem nenhuma previsão de suspender serviços do IP aqui. Bom, nosso ouvinte Carlos Lucindo, da Uniaselv, mandou o seguinte: aproveitando a entrevista da direção do hospital, informo que temos em torno de 40 acadêmicos do curso de bacharelado em enfermagem, que muitos podem fazer estágio no hospital, dando um fôlego ao corpo de funcionários. Nossa instituição sempre se coloca à disposição para firmar parcerias com o Hospital de Camaquã. Que ótimo. Obrigado ao Carlos Lucindo aí. É muito bom saber que tem essa disponibilidade aí. E se precisar, claro, a gente vai contar com eles aí para fazer uma parceria, com certeza.
Na verdade, é isso que nós precisamos, né? De parcerias aí com os demais empresários da cidade de Camaquã, a comunidade inteira. Acho que cada um pode dar o seu pitaco, né? A sua sugestão para a gente melhorar aí essa situação e, quem sabe, amenizar essa dívida tão grande, né? Você falando aí sobre, inclusive, possibilidade de colapso do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Isso preocupa muito. Acho que é o momento de unirmos forças. A gente tem representantes de diversos políticos que acompanham aí o nosso programa nesse momento. A gente pede auxílio deles também nesse momento, né? Para que direcionem mais recursos para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, para que, através de diálogos daqui a pouco com o próprio governo do estado, com o governo federal, a gente consiga um valor de repasses do governo estadual e também do governo federal maior para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, para que se crie algum tipo de plano de atendimento a hospitais que estão numa situação como essa, para que a gente não tenha interrupção do serviço. É o que a gente não quer. Eu acho que tudo que a população não quer e tudo que a gente deseja, o que a gente deseja é ter o nosso hospital aqui com cada vez mais serviços prestados e de portas abertas para a comunidade. Tudo que a gente não deseja é que o nosso hospital venha a fechar, né? Márcio, a gente parabeniza a ti e a todas essas pessoas que colocaram seus nomes à disposição neste momento tão complicado que vive o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Dá os parabéns pelas coisas positivas que foram feitas pela diretoria anterior também do Hospital Nossa Senhora Aparecida, e nos colocamos, nós aqui da Rádio Acústica FM, à disposição do hospital sempre que for necessário. Qualquer campanha, qualquer iniciativa, qualquer coisa que venha a benefício dessa tão importante casa de saúde, a Rádio Acústica FM está aí de portas abertas para ajudar no que for necessário. Então, em nome da diretoria, agradecer a Acústica, então, pelo espaço aqui e pela oferta aí de ajuda, né? Muito obrigado.